gravar. Agora sim, temos tudo. Então, como eu vos estava a dizer, como conseguir uma recuperação mais rápida das doenças para o teu filho, como conseguir menos episódios de doença. As duas coisas estão interligadas, ou seja, tu não consegues fazer uma sem fazer a outra. E as duas coisas são totalmente microbioma dependentes. Se o microbioma não estiver saudável, não tiver uma boa composição funcional, tu não consegues tornar os episódios de doença cada vez mais curtos com uma recuperação mais rápida, nem diminuir a sua frequência. Então, a partir daí, o que é que nós deduzimos? Que precisamos realmente cuidar do microbioma das crianças, precisamos de melhorar a composição do microbioma das crianças para conseguir estes objetivos, ok? E sim, a Vanessa estava a dizer, e eu vou também reforçar o que ela disse, há várias perguntas sobre a imunidade guerreira, então aproveitem esta aula também para escrever aqui as vossas perguntas, para eu vos poder responder ao vivo, eventualmente mostrar-vos alguma coisa, dar-vos algum exemplo, trazer alguma informação nova, ok? Vão-me contando aí o que é que querem saber, o que é que precisam de saber sobre a imunidade guerreira. E, entretanto, contam-me o que eu estava a perguntar também, que é se é a primeira vez que estão a assistir aos meus conteúdos, se já me conhecem há mais tempo, se já assistiram à aula de ontem e à aula de ontem. Se ainda não assistiram, estão gravadas, nós colocamos os links no grupo, podem aceder lá, podem assistir, nós vamos deixar disponível para vocês poderem ver, ok? E, entretanto, ainda há gente que vai entrando, mas nós vamos começando. Então, permitam-me aqui mudar a minha janela, partilhar a minha apresentação. Ai, aqui está. Vocês não sei se abrem muitas janelas, mas eu tenho esse defeito, que é quando eu olho para o meu computador, eu já abri 1800 janelas e então depois eu nunca sei qual é a janela que eu preciso e custa encontrar. Ora, vamos lá. Então, confirmem, Vanessa, que vocês conseguem ver a minha janelazinha que eu estou a partilhar. Tudo E que está ok. tudo bem, tudo ok, perfeito. Eu tenho aqui também o chat aberto para ir lendo o que me vão escrevendo e ir falando convosco, ok? E então, como eu estava a dizer, hoje trabalhamos aqui a recuperação mais rápida dos episódios de doença e cada vez menos episódios de doença. É habitual, dentro do acompanhamento da imunidade guerreira, que as mães chegam e andam a lidar com doenças quase semana a semana ou de 15 em 15 dias. E a criança ainda nem recuperou bem da anterior e já está a começar novamente. Muitas vezes a criança faz medicação, para a medicação, volta a ficar doente, ok? Isto é muito habitual. E o testemunho, o feedback que nós vamos tendo é exatamente que os episódios vão diminuindo de frequência e as recuperações vão sendo cada vez mais rápidas e mais fáceis, ok? Porque é que isto é bom? Primeiro que tudo, porque a doença desgasta a criança e, portanto, quanto mais ela demora a recuperar, mais fácil é ela voltar a adoecer. Por outro lado, porque as mães podem ir trabalhar e toda a gente sabe que também temos custos altíssimos quando ficamos o tempo todo em casa com uma criança que fica doente o tempo todo, correto? Contem-me aí nos comentários se vocês têm este problema e se lidam com este problema. Então, hoje no final, vais saber o que fazer para o teu filho ter uma recuperação mais rápida das doenças e reduzir gradualmente o número de episódios de doença. E permitam-me então apresentar-me. E antes de mais, deixem-me também dizer-vos, no final eu vou-vos passar todas as informações sobre esta oportunidade que nós estamos a abrir esta semana para ter o acompanhamento do Imunidade Guerreira, ok? Vou-vos dar informação mais extensiva. E diz o Nelson aqui, a recuperação mais rápida que vi nas minhas filhas foi de 12 horas este ano. E já agora, Nelson,
Quanto tempo demorou a recuperação mais lenta que tu viste nas tuas filhas este ano? Também gostava de saber, porque provavelmente a recuperação mais lenta das tuas filhas, que estão no imunidade guerreira, é como a recuperação mais rápida de outras crianças. Então, a mais lenta, 24 horas. Ok. Pronto, já estão a ver. Muda completamente o jogo. Quem é que fica doente hoje e está bem amanhã ao fim do dia? De género, o vosso filho começa a ficar doente agora e amanhã está bem. Isto é aquilo que normalmente acontece com as crianças que têm um bom sistema imunitário, funcional e, e que são e cuja imunidade é trabalhada no imunidade guerreira. Ok? Vanessa, tu consegues marcar a minha imagem do vídeo ou só eu é que consigo fazer isso? Precisava de fazer isso, mas vou precisar de parar de partilhar para fazer. Se calhar não consegues, nem. Vamos aqui num instante. Não precisas dizer. Ora bem. Sim, pronto. Assim já estamos a funcionar. E agora voltar aqui a partilhar o meu ecrã. Ok. Então, ontem eu apresentei-me, na aula anterior também, mas para quem chegou agora ou para quem quiser saber um pouco mais, estas são as minhas credenciais. Eu sou ex-doente autoimune, tive um diagnóstico de tiroidite de Hashimoto. Também antes disso tive uma infância toda ela recheada de todos os tipos de doenças. Fiz a operação para tirar as amígdalas e adenoides e a operação aos ouvidos para ampliar o canal. Tive alergias, sinusite, rinite, enfim, todo um desfile Frankenstein, como eu às vezes digo na brincadeira, e o qual eu fui superando também com este método de imunidade guerreira, que é o meu trabalho, e que eu tive o cuidado de aplicar primeiro tudo em mim, para sentir no corpo todos os efeitos dele. Ok? Sou especialista em microbioma e medicina de precisão, tenho mais de 12 anos de experiência na área da saúde e bem-estar e mais de 3.000 horas de acompanhamentos. Sou homeopata clássica unicista, tenho formação em medicina funcional e integrativa pelo Dr. Vítor Sorrentino e sou terapeuta somática de respiração integrativa e nova medicina germânica, que são aquela parte mais emocional, digamos assim, da saúde. Este ano foi a terceira vez que eu estive no Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa. As minhas imagens não aparecem? Bom, se esta imagem aparecesse, era só o meu cartão de identificação do Congresso, não é nada muito especial. Ia-vos contar porque é que eu gosto muito de ir lá, eu gosto muito de estar a par de tudo aquilo que existe de novo na área da medicina integrativa e no Congresso, este ano eu fui oradora, o ano passado fui oradora também, há 3 anos só assisti, e no Congresso eu fico sempre a saber demais e consigo expandir os meus horizontes, consigo descobrir áreas novas que eu quero estudar e que eu quero integrar na minha prática, consigo descobrir áreas que eu não quero integrar, mas que eu acho interessantes para casos específicos e que eu vou encaminhar para fazer essas terapias e fico a saber um pouco de tudo que existe para quando surge assim um caso mais cabeludo, digamos assim, em que é preciso um pouco mais eu também consiga orientar a pessoa e encaminhar a pessoa para o lugar onde ela exatamente vai obter o resultado que ela quer e que ela está a precisar. E este ano eu assisti aqui ao Dr. Mike Chan. Pronto, já percebi que há aqui umas imagens que hoje não lhes apetece. Mas, enfim, o Dr. Mike Chan é cientista, é pesquisador na área dos polipeptídeos, células estaminais, células vivas criogenizadas, anti-aging. Ele tem 63 anos, ok? Olhem só para a foto, ele realmente percebe não envelhecer, que é a área dele. Ele é bom nisso. O Dr. Manuel Pinto Coelho
também esteve lá e também apresentou algumas novidades. Aqui não foi no Congresso de Medicina Integrativa, mas foi num outro evento que nós tivemos juntos também. E continuando então aqui as minhas credenciais, eu sou a criadora do método de imunidade guerreira, já conta com mais de 4 anos a ajudar mães a curar a partir da causa raiz, através de uma mentoria, atualmente com mais de 60 mães e a crescer. E sou mãe de gêmeos de 6 anos, nunca medicados com químicos, até à data de hoje. Mantenham o vosso microfone desligado, ok? Desculpa, Catarina. Cliquei agora para te fechar o som e vais receber uma mensagem, mas ignora. Peço desculpa. E então, estava aqui a falar dos meus filhos, eles nunca tomaram medicação convencional, são crianças muito saudáveis, nunca precisaram, a realidade é essa. E antes de eu entrar aqui no nosso conteúdo, tenho uma história também para vos contar sobre eles, se me permitirem contá-la. Antes, deixem-me só mostrar, estes são os meus filhos no Porto, fazia 9 graus lá fora, ou 6 graus, já não me lembro, mas estava frio a sério. Este é o meu filho André, de manga curta e cabelo molhado, a brincar na rua, o mar de cabelo molhado, manga comprida, vá lá. Eles é que escolhem como é que decidem andar. Na verdade, eu não lhes imponho vestir roupa ou tirar roupa, é como eles gostarem de estar, é como eles estão. E aqui são eles a tomar uma banhoca ao ar livre aqui em casa, no meio da montanha, também num dia de inverno, e com a água quase fria, basicamente. Eles pediram para tomar um banho cá fora e nós providenciámos da forma que foi possível naquele dia. Então, como já sabem, para mim o microbioma é a fonte de todos os problemas e a fonte de todas as superações. E hoje trago-vos aqui um caso do meu filho André. O meu filho André passou umas férias com os avós e ele voltou das férias e tinha um pontinho por baixo do nariz que parecia uma picada de mosquito. E eu olhei e pensei, bom, picou-lhe um mosquito. Mas esse pontinho foi crescendo, 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 até começar a ocupar uma área grande da cara dele. E até começar a inchar e por dentro nós sentíamos um volume, como uns pólipos por baixo da pele dele. Nesta altura, que já foi há uns anos, eu era, digamos, um pouco mais standard. Nunca fui 100% standard, porque eu praticamente não estudei nada em Portugal, mas era um pouco mais standard. E ainda não tinha um conhecimento tão profundo do microbioma, porque na realidade o microbioma evoluiu imenso nos últimos 3 anos em termos de pesquisa. Então ainda estávamos a caminhar para chegar a certas conclusões que hoje em dia já chegámos e já estão mais do que comprovadas. E como havia poucos estudos, havia poucas práticas, havia poucas guidelines, e eu comecei a tentar trabalhar aqui esta situação do André, mas aplicava produtos naturais e que são bastante utilizados nas crianças com problemas de pele, e a lesão não desaparecia, e inclusive tinha alturas que aumentava e tinha alturas que aparecia noutros sítios da cara, como se vê aqui deste lado. E libertava pus, libertava secreção, aqui estava aparentemente um pouco pior. E começou a passar algum tempo e eu comecei um bocado a desanimar com isto, então procurei ajuda, consultei-me com várias nutricionistas funcionais e nutricionistas convencionais. Tentei implementar também aquilo que me recomendaram, mas não tive muito sucesso. E eu pensei, bom, isto é como tudo, é como a minha própria saúde, eu procurei ajuda, não consegui ajuda, estudei, curei-me e vou fazer o mesmo. E então eu comecei a estudar mais na área do intestino. E isto porquê? Porque a pele é sempre um reflexo de como está o intestino, basicamente. E quando nós temos um problema na pele, é garantidamente um problema no intestino, ok? Então nós podemos começar por aí e
pegar nessa informação para ir à procura de resolver a questão. E então eu comecei a entrar mais nos estudos do eixo intestino-cérebro e de terapias nutricionais direcionadas especificamente ao microbioma e ao intestino permeável. Entretanto, o meu filho, nesta altura, também revelou alguns comportamentos autistas leves, ali na borderline entre o autismo e o Asperger, e eu olhei e disse: pronto, ok, é um problema do eixo intestino-cérebro e vai ter que se resolver realmente a partir do intestino e do microbioma. Comecei-lhe a dar CBD, ele não melhorou, ele acalmou, mas não melhorou, ok? E então comecei a entrar nesta grande viagem e comecei a aplicar aquilo que estava a aprender em formação e comecei a fazer a terapia nutricional ao meu filho. Mudei alguns hábitos de vida em relação à alimentação cá em casa, mudei a minha forma de cozinhar e a minha forma de nos alimentar como família e 1 mês e meio depois, o André estava assim, tinha umas pequenas cicatrizes, vocês podem ver, mas de resto a pele ótima. Aqui ele está sujo, ok? Apanhá-los limpos em fotos é um grande desafio, é difícil, mas está bem. Tinha o nariz arranhado também, mas não é nenhuma lesão atópica da pele e o comportamento ficou muito mais aberto, muito mais receptivo, a deixar-se muito mais tocar, sem se sentir invadido quando alguém se aproximava e tocava e etc. E que ele estava super feliz que tinha feito um buraco muito grande e ele adora usar ferramentas e fazer coisas com ferramentas, então ele estava radiante aqui. E felizmente nós damos-lhes também essa liberdade, ele já trabalha assim com martelo e escopro e todas essas coisas sem problema nenhum e nunca se aleija. Então, isto para vos explicar o quê? Quando eu fiz este percurso com o meu filho, foi quando eu tomei consciência de que as mães que eu acompanhava precisavam do método de imunidade guerreira, porque elas precisavam de um processo que começa no início e que as transporta até ao resultado final, não de atendimentos isolados em que hoje, santinho, peço perdão, não de tratamentos isolados em que hoje tratamos uma coisa, amanhã tratamos outra, temos 1 hora para conversar, mas não abordamos tudo. A mãe esquece de me dizer um detalhe qualquer, eu não sei esse detalhe, não lhe trago também uma implementação que ela deveria fazer e etc. E ela não tem 100% de resultado, tem 75% e por aí vai. E eu percebi que isto não ia ser mais a minha vida, não era aquilo que eu queria. Aquilo que eu queria era tratar as minhas crianças, que eu acompanho, como eu tratei o meu filho, e ter os resultados como eu tive com o meu filho. E como é que isso se faz? É trazendo o poder para a mãe dela perceber no ponto A o que é que ela pode fazer, onde é que ela está, desde o ponto zero, que é ter um filho com um microbioma desequilibrado, que fica sempre doente, ela não entende porquê, está neste ponto aqui, em que ela tem uma mesa cheia de medicamentos e termómetros e coisas à frente, e xaropes, e tem filhos doentes, até que ela tem o momento, em que ela percebe, ok, então isto são coisas que eu posso mudar, vou ver já mais resultados e depois pode haver mais 2 ou 3 coisinhas, mas basicamente é por este caminho e é só seguir a rota e eu vou ver acontecer a mudança. E transportar a mãe, então, desde este momento até ao momento em que ela me manda mensagens deste género, em que ela me diz: olha, eu não tenho aparecido aqui no grupo, não tenho dito quase nada, porque praticamente eu não tenho problemas. E isto é aquilo que o método de imunidade guerreira tem conseguido fazer. Isto é aquilo que o acompanhamento que eu dou no Imunidade Guerreira pode fazer por ti, que é totalmente diferente de nós conversarmos 1 hora sobre aquilo que te aflige mais,
tu tens uma meia resolução dessa aflição e depois vem outra e outra e outra, mas na verdade tu não percorreste o caminho do início até ao fim para resolver tudo e efetivamente passar a ter um filho com eubiose, com um microbioma totalmente equilibrado, ok? Então, o que é necessário para chegar até este ponto que tinha chegado esta mãe que me mandou esta mensagem? Deixem-me só ver aqui as vossas mensagens que eu não tenho estado a ler e ver se tenho aqui alguma coisa para vos responder. Ok, a Vanessa já respondeu aqui a uma mensagem. Essa da operação dos ouvidos não sabia, foste turbinada mesmo. Nelson, eu não sei se tu sabes, mas na minha geração, na nossa geração, muitos médicos era quase pago um e leve dois, de género. Se vamos operar, então fazemos já amígdalas, adenoides e ouvidos. Para que é que vamos deixar as outras operações para depois, se esta criança de certeza que vai ter mais problemas? Porque uma operação também a gente já sabe que não vai resolver o problema dela. Então se ponham na mesa da operação e anestesiavam, mexiam logo em tudo, trocavam logo os fiozinhos todos, os cordeizinhos todos, e a pessoa saía de lá um Frankenstein novo, pronto. Na mesma um Frankenstein, mas um novo, com outro aspecto. Basicamente era isto que se fazia, não é? E de certeza que não fui a única pessoa, e sei de muitas outras histórias dessa época. Nós não estamos numa boa época, mas nós já estivemos numa época pior, penso eu, que foi a minha. Mas, infelizmente, desde a minha infância até agora, não evoluímos tudo aquilo que precisávamos ter evoluído e que temos a capacidade de evoluir, porque os estudos, as evidências científicas já estão lá, só simplesmente não estão a ser seguidas. É só esse o problema. Isto é é a minha mesa da cozinha, só medicação. Ai, ai, Joana, ai, ai. Operações em promoção, exatamente, eu apanhei as operações em promoção. Eu tenho que ser capaz. Então, como é que tu passas daquele ponto em que percebes que o teu filho tem disbiose, porque ele anda sempre doente, porque há ciclos de doenças, porque tens aquela mesa cheia de medicamentos, porque já tentaste várias coisas e não resolves o teu problema, para o ponto em que tu percebes, ok, agora resolvi os problemas, equilibrei o microbioma, etc, etc, etc. Então, como é que se começa, como é que vamos fazer este percurso? Primeiro que tudo, descobrindo porque é que as coisas estão assim. Ou seja, porque é que tu não tens só os verdinhos, que são os grupos funcionais de microbioma, e tens também os vermelhos, os grupos patogénicos. Claro que tu tens todos e vais sempre ter todos, ok? Mas estes aqui a vermelho precisam de ser pouquinhos e não ser alimentados. Ou seja, nós não vamos chegar lá na bactéria patogénica e fazer assim, que bonitinha. Não. Vamos maltratá-la um pouco, mais ou menos, e ela vai ficar ali em níveis muito baixinhos, presentes no organismo, que são até níveis mais saudáveis do que não ter. Ok? Porque é que nós não estamos a superar a disbiose e estamos ainda a criar mais disbiose, mais desequilíbrio do microbioma das nossas crianças? Então, essencialmente porque andamos a mascarar os sintomas com medicação e a piorar a disbiose, porque seguimos conselhos, ok? Não se procura a causa dos problemas da criança, tratam-se os sintomas, tem tosse, leva isto para a tosse, tem febre, leva isto para a febre, tem otite, leva aquilo para a otite, é bacteriano, toma antibiótico, é viral, toma brufeno intercalado com Benuron e vamos para a frente. Na realidade não vamos para a frente, só vamos para trás, não é?
E depois, terapias e suplementos que geram dependência de todos os tipos, não só na área da medicação convencional, mas na área natural também. E como é que tu sabes que gerou dependência? Quando não podes parar. Se paras, os problemas e os sintomas voltam. Então tens aí uma dependência, ok? Temos também terapêutica violenta para o organismo, ou seja, o diagnóstico e o próprio tratamento são uma violência para o microbioma em termos de stress, de química, de toxicidade e de ineficácia. E a ineficácia é importante porque até a própria doença é uma causa de disbiose e a disbiose é uma causa de doença. Portanto, quando a terapia é ineficaz, tu alimentas esse ciclo da doença. E chega um ponto em que o próprio tratamento torna-se a causa que está a prolongar a doença. E isso é aquilo que acontecia neste caso que eu já vos mostrei nas 2 aulas anteriores, em que a própria terapêutica estava a criar este problema dos dentes. E havia dor. E quando há dor de dentes, há um outro problema muito grave, que é a desnutrição. E há também um outro problema grave, que é a alteração do microbioma oral. A disbiose oral, o microbioma desequilibrado da boca, é uma das principais causas de disbiose no intestino. Mas a própria medicação estava a alimentar este ciclo disbiótico e também as cáries dentárias e a degradação do esmalte, ao ponto desta criança não se conseguir alimentar corretamente. Para fazer reparações dos dentes, como era muito pequenino, precisava de anestesia. O que é que as anestesias causam? Disbiose. Quando acabava os tratamentos, voltava a ficar doente. Estão a ver a ideia? Isto é um ciclo que nunca mais vai ter fim. E quem achar que é só uma fase e que vai passar, vai alimentar ainda mais este ciclo. Percebem? Depois, dão-te a entender que se é emocional, então não há nada a fazer. E a suposta prevenção, que nós aprendemos, lavar as mãos, arejar a sala, vocês veem, não é? Com tudo aquilo que é, digamos, vendido como medicina preventiva, as crianças continuam a ficar todas doentes na mesma. E tenho a certeza que não existem mães aqui que não aplicam aquilo que lhes ensinaram como medicina preventiva. E ainda assim estão aqui, porque têm muitas doenças para lidar. Então também não é por aí. E nós já percebemos que não é por aí, ok? Então como é que isto acontece? Vamos ver aqui. Quando a criança tem disbiose e há alterações do microbioma, começa a haver a permeabilidade intestinal, ou seja, a barreira intestinal começa a ficar comprometida. O que nós temos aqui, do lado esquerdo, é uma boa barreira intestinal, que deveria ser assim. Estes tracinhos a laranja são as junções apertadas ou as tight junctions e juntam as células do intestino umas com as outras, para não deixar passar conteúdos para a corrente sanguínea. Basicamente, o nosso intestino é assim, ok? Deixem-me parar de partilhar para vos mostrar. Então, o nosso intestino é assim, ok? Nós temos as vilosidades, é como se fosse uma relvinha no intestino. Depois temos o microvilli, que são estas célulazinhas, e estas célulazinhas são responsáveis por fazer uma absorção dos nutrientes eficiente, e elas estão unidas por aquelas tight junctions que eu estava a mostrar, as junções apertadas ali, a cor de laranja, ok? E quando a barreira começa a ficar comprometida, nós começamos a ver falhas, frestas e degradação da barreira intestinal. E o intestino deixa de ser uma barreira que contém o conteúdo lá dentro e passa a abrir fendas. E o que é que tem quando abre essas fendas? Tem toda a corrente sanguínea, ok? E passa conteúdo do intestino para a própria corrente sanguínea, que depois pode vir a atravessar a barreira hematoencefálica, que é a barreira do cérebro, e pode entrar no cérebro e começar a comprometer a função cognitiva. As crianças, por exemplo, com convulsão, elas têm já esse compromisso
da barreira hematoencefálica? As crianças com autismo, as crianças com déficit de atenção, as crianças com alteração comportamental, as crianças com crises de violência, têm esse compromisso da barreira intestinal. As crianças com Asperger, ou dentro do espectro do autismo, têm esse compromisso da barreira intestinal. E tudo acontece aqui, meus amores. Não acontece no cérebro, não começa no cérebro, começa aqui no intestino. Então deixem-me voltar aqui a partilhar para vos contar como é que acaba esta história. A barreira intestinal começa a ficar comprometida, como vocês estão a ver aqui, começam-se a separar as célulazinhas do intestino e começa a passar conteúdo do intestino, que é o quê? Alimentos semi-decompostos, mas não totalmente decompostos, e entram aqui na nossa corrente sanguínea. Quando entram na nossa corrente sanguínea, nós temos lá os nossos glóbulos brancos, que são os nossos soldadinhos da nossa patrulha, que andam ali a passear para ver se não há nenhuma ocorrência, para ver se não há nenhum invasor, para ver se não há nenhuma irregularidade. E o que é que eles veem? Olha, espera aí, isto é um invasor, porque se fosse um alimento já vinha decomposto em nutrientes. E este não é, é uma partícula de alimento. Então vamos atacar, porque isto não pode andar aqui a circular na corrente sanguínea de qualquer maneira. E eles vão e atacam. Mas quando há um compromisso da barreira intestinal, isto acontece a toda a hora, meus amores. Passa conteúdo do intestino para a corrente sanguínea a toda a hora. E o que é que acontece? O conteúdo do intestino, o alimento, basicamente, é muito similar, biologicamente, aos tecidos do nosso corpo. Então, os glóbulos brancos, naquela azáfama de atacar tudo, começam a atacar o nosso próprio organismo. Atacam articulações, atacam vasos sanguíneos, podem vir a atacar o coração, atacam normalmente células cerebrais, ok? E isto é a resposta autoimune, é a doença autoimune. Quando nós temos uma criança com disbiose, ele é um potencial futuro doente autoimune, ok? Porque desde a disbiose até à doença autoimune, o caminho a percorrer não é muito longo. Então, quando se prolonga no tempo toda esta situação da doença, do compromisso da barreira intestinal, da disbiose, o organismo da criança começa a ficar como um vulcão. Tu nunca sabes mais o que é que pode acontecer a seguir. Ok? E enquanto são ainda as patologias, as doenças infantis convencionais, por exemplo, as otites, amigdalites, sinusites, sinusite já não é tão infantil assim. As gripes, as viroses, ok, dá para lidar, mas se forem muitas, vai haver cada vez mais um compromisso imunitário aí para a criança. Mas muitas vezes aquilo que vem a seguir já é uma resposta autoimune. Por exemplo, pele atópica, sinusite, rinite, asma, já fazem parte da doença autoimune, do compromisso autoimune causado pela perda da barreira intestinal, ok? E então aqui é aquilo que acontece. As células começam-se a abrir. Estas são algumas das causas para a permeabilidade intestinal, que vocês podem ver: stress, toxinas, micro-organismos, glúten e caseína, fármacos. E vai havendo este compromisso da barreira intestinal, em que começa a vazar conteúdo para a corrente sanguínea, e temos então as consequências: má absorção dos nutrientes, autoimunidade, alergia e intolerância alimentar, quebra da barreira hematoencefálica e inflamação sistémica. Ok? Perdoem-me que estas imagens não estão todas em português do Brasil, porque eu retirei de estudos científicos, não fui eu que fiz estas imagens, ok? Então, como é que funciona este ciclo da disbiose ou do microbioma desequilibrado e do intestino permeável? Começa a disbiose intestinal, depois vem a hiperpermeabilidade intestinal, absorção e produção de toxinas, sistema imune estressado, desequilíbrios imunitários, desequilíbrios hormonais e desequilíbrios inflamatórios, declínio da função digestiva e mais disbiose intestinal, que vai causar mais hiperpermeabilidade intestinal e por aí vai, ok? E é um ciclo sempre, sempre, sempre a crescer, ok?
Quando nós prolongamos esta situação, essencialmente é este percurso que o organismo está a fazer para além daquilo que é visível, que é a criança andar muitas vezes doente, basicamente, ok? Então, o mecanismo que está a acontecer lá dentro é este, e que pode ser resolvido através do reequilíbrio do microbioma e do restabelecimento da barreira intestinal. E é isso que nós fazemos no Imunidade Guerreira, ok? Então, quando entras nestes ciclos intermináveis da doença, tens também, como eu já tinha falado no início, e confirmem-me aí no chat se é verdade ou não, porque eu acho que ninguém me disse, muitas faltas ao trabalho, muitas noites sem dormir e muita desmotivação, porque normalmente tu não vês nada a melhorar, tu fazes tudo aquilo que te mandam e nada fica melhor, e tu não vês nada a ficar melhor. Conta-me lá aí no chat se é assim ou não, que eu quero saber. A Catarina diz: adorei a explicação do intestino, foi muito clara, grata. Obrigada, Catarina. No tempo das trevas era assim, faltávamos muito. O tempo das trevas para vocês era antes do Imunidade Guerreira, não é? É uma boa maneira de lhe chamar, o tempo das trevas. Faltavam muito ao trabalho, exatamente. É mesmo assim. E, normalmente, quanto mais medicada a criança, mais doente. Não sei se vocês leram aqui os fármacos, ok? Se não leram, eu passo atrás só para poderem ler. Portanto, quanto mais medicada, mais permeabilidade intestinal, mais doenças, ok? Então, não vamos mais querer continuar neste ciclo, ok? Eu estou aqui para te ajudar a não continuar mais neste ciclo. É basicamente isso que eu quero fazer. Eu tenho toda a vontade, tenho toda a disponibilidade e tenho todo o conhecimento para fazer isso. Falta quereres. É essencialmente isso. Porque eu já estou aqui disponível. Então, como é que nós começamos aqui a pôr todas as crianças a dizer yes e a ficar assim felizes neste campo de relva de malmequeres que temos aqui nesta foto? Através do acompanhamento personalizado Imunidade Guerreira. E deixa-me explicar-te um pouco de como é que é este acompanhamento e como é que funciona, o que é que nós fazemos lá. Então, tudo começa com a ficha de cada criança. Eu tenho as fichas, eu já mostrei a minha pastinha, mas eu vou-vos mostrar outra vez. Esta é a pastinha que eu levo quando eu vou de férias. Tenho os meus meninos de Imunidade Guerreira todos aqui, porque é completamente diferente. Eu acompanho estas crianças em tempo real, portanto, quando eu estou fora de casa, quando eu vou de fim de semana, eu também as estou a acompanhar e levo as fichas comigo para saber como é que as coisas estão, qual foi a última coisa que aconteceu, para perceber o que é que está a acontecer a seguir e poder ajudar. Se bem que a realidade é, até agora eu tenho sempre também estas crianças muito bem guardadas na minha memória, sei o nome delas, sei as idades delas. Sei mais ou menos quando é que as mães entraram no Imunidade Guerreira e conheço a família, conheço a história da família, conheço o contexto, as circunstâncias e etc. Mas, para eu não me baralhar, tenho também tudo isso na ficha da criança e vou acrescentando sempre mais e mais e mais informação, e cada acompanhamento que eu faço é individualizado, é personalizado, de acordo com o caso específico e com as necessidades daquela criança e família. E eu, no início, gosto de conhecer as crianças bem. E normalmente faço perguntas que às vezes a mãe nem sabe responder na hora, porque ela nunca reparou. Eu vou a esse nível de detalhe. Porquê? Porque é importante no sentido de compreender qual é a causa da doença, qual é a causa de desbiose da criança, perceber toda a sua história, de antes da concepção, da gestação, do nascimento e por aí vai. Ok? Então, por que é que uma criança pode ter disbiose? Os motivos são infinitos, ok?
e nunca vai haver uma lista de todos eles. Mas existem alguns que são, digamos, um standard. São os motivos mais apontados como motivos de disbiose e que têm a ver com o ambiente da casa, com a alimentação, o nascimento, a microbiota materna, ou seja, o microbioma da mãe, ok? O ambiente do hospital, depois no caso dos bebés pré-termo, ou seja, os prematuros, existem algumas componentes mais do microbioma e para os bebés de termo também os primeiros tempos de vida e tudo aquilo que aconteceu ali, principalmente desde a concepção, gestação, nascimento e primeiros 3 anos. E esta é a fase de ouro, que são os chamados 1000 dias, chama-se assim mesmo em estudos científicos, nas evidências, e os 1000 dias vão ser chave para alguém ter um bom comportamento do microbioma e um bom comportamento metabólico. Claro que a seguir nós ainda podemos corrigir as coisas, que foi o que aconteceu no meu caso. Eu corrigi tudo quando já era adulta, ok? Mas é mais fácil durante a gestação, no processo do nascimento, nos primeiros 3 anos de vida, corrigir os problemas do microbioma. É mais fácil e mais efetivo e mais rápido, ok? Mais algumas causas, ou seja, mais algumas questões que podem prejudicar o microbioma e a integridade do intestino. Não termina aqui, mais uma vez, ok? É só apenas um sprinkle de toda a realidade que existe. E temos então um pouco uma overview, uma visão geral daquilo que acontece no caso da disbiose. Temos infecção ou inflamação, normalmente prolongada, mas uma infecção ou inflamação curta também pode causar disbiose. E, por exemplo, há pouco tempo uma mãe chegou ao acompanhamento de imunidade guerreira porque após um episódio de doença apenas, a criança ficou com diarreia e há 4 meses que tinha diarreia sem parar, sem cessar, ok? Então, pode acontecer só num episódio de doença que a criança fique disbiótica, sim. A dieta vai ter uma influência tremenda, enorme. Os medicamentos, ou xenobióticos, como lhe quisermos chamar, a higiene, e não é a falta de higiene, normalmente é o excesso de higiene que vai ter um impacto no microbioma, e a própria genética, sendo que a genética é menos de 3% de tudo aquilo que nós temos aqui. Dentro da disbiose, estas são as condições mais comuns, mas não sei se viram na primeira aula, eu mostrei a base de dados Disbiome, e nessa base de dados tu consegues pesquisar o nome de uma doença e encontrar todos os estudos que conectam esta doença com o microbioma. Alguns já têm lá também abordagens terapêuticas, alguns outros simplesmente reuniram muitas pessoas com aquela doença e testaram se essas pessoas tinham disbiose e descobriram que sim. E nesta base de dados, da última vez que eu entrei lá, eram 50 mil e não sei quantas doenças diferentes, todas elas conectadas com a disbiose. Essencialmente, nos dias de hoje, sobretudo nós, os especialistas em microbioma, já começamos a perceber que não existe nenhuma doença, nenhuma patologia, nenhuma condição, nenhum sintoma que não esteja conectado com disbiose. E resolvendo disbiose, nós melhoramos largamente a questão de saúde que a pessoa traz, ok? É isso que nós sabemos à data de hoje. Estas são as doenças mais comuns. Dentro daquilo que as crianças habitualmente têm, vem a asma, o autismo, a obesidade, em alguns casos, doença metabólica, por exemplo, diabetes, doenças intestinais, claro, doenças sistémicas, ou seja,
autoimunes, digamos assim, diabetes tipo 1, arteriosclerose, artrite reumatoide. Também, por vezes, surgem crianças, a mim já me surgiram algumas crianças com alguma destas patologias e que também podem ultrapassá-las com recurso às terapias direcionadas ao microbioma. Então, estas são as vozes de alguns pais, de algumas mães do Imunidade Guerreira, e que são mães e pais que agora têm imensa confiança no meu acompanhamento e no meu trabalho, porque já viram os resultados nos seus filhos. São pessoas que normalmente tentam passar a mensagem e tentam convidar outras pessoas, mas nem sempre têm sucesso e cada pessoa tem o seu tempo para decidir que é o momento de deixar de ter um filho doente. Este foi o testemunho do Nelson de ontem, que já está no meu acompanhamento há 3 anos, portanto as filhas, é o mesmo Nelson que estava a dizer no início que a filha recuperou em 12 horas de uma doença e que a recuperação mais lenta que viu este ano foi de 24 horas. Portanto, é um trabalho que se faz notar realmente uma diferença muito, muito grande. E que diz que o acompanhamento é de qualidade, que também é importante mencionar. Este testemunho fala de uma criança que eu já abordei aqui, que tinha convulsões, tinha mais de 30 convulsões por dia, tinha um diagnóstico de epilepsia refratária, resistente à medicação. Foi uma criança tratada no acompanhamento de Imunidade Guerreira, teve ótimos resultados, não precisou mais de fazer nenhum tipo de tratamento, nem terapia, nem medicação, nem nada, desde que chegou à Imunidade Guerreira e tornou-se finalmente uma criança saudável e normal, dentro daquilo que nós conhecemos como típico para o desenvolvimento de uma criança. E como eu já vos disse nas aulas anteriores, e reforço mais uma vez, assim que tu descobres as causas, fica claro qual é o caminho a seguir. E é isso que eu te ajudo a fazer, é essa a orientação que eu te dou, que é a de compreender quais são as causas da doença do teu filho, para tu perceberes por onde é que tu vais começar. Porque normalmente tu tentas fazer o trabalho, mas tu não conheces as causas. Para além de não conheceres os recursos, ou seja, os tratamentos, as terapias, as abordagens, a realidade é que tu não conheces as causas. E quando tu não conheces as causas, é como jogar uma lotaria. Tu simplesmente vais fazendo coisas a ver se acertas. E o tempo que se gasta a fazer isto é um compromisso de desenvolvimento, de crescimento e de saúde para uma criança. Ok? Dentro do acompanhamento, eu dou-te a orientação e dou-te as ferramentas que necessitas para seguir o caminho que tu precisas de seguir para o caso específico do teu filho, que é avaliado por mim, ok? Depois de ultrapassar os sintomas ou doenças, entramos em modo de prevenção, em que vais aprender a evitar que tudo volte a ficar como estava de antes. E no Imunidade Guerreira, com o meu acompanhamento, tu consegues curar a disbiose do teu filho através da sua causa raiz. O que é que a disbiose pode estar a fazer? Nesta imagem é bastante ilustrativo. Enfraquecer as funções protetoras do organismo, ou seja, imunitárias, mudanças patológicas das membranas mucosas. E porque é que isto é importante? Não mudam só as mucosas do intestino, mas mudam todas as mucosas do organismo. O sistema respiratório, o que é? Um sistema de mucosas. O sistema reprodutor, um sistema de mucosas. O ouvido, mucosa. A boca, mucosa. Então, a maior parte destas patologias infantis são simplesmente este compromisso das mucosas que começa no intestino. Há uma redução da inflamação, da imunidade, perdoem-me, há uma redução da imunidade não específica. O que é isto da imunidade não específica? São os soldadinhos, os glóbulos brancos. O ataque
que eles fazem no nosso organismo é não específico, ou seja, eles veem um invasor e tentam neutralizar. Depois nós temos uma cadeia de imunidade mais específica que já é direcionada a criar o anticorpo que vai neutralizar a proteína de vírus específica, ok? Mas a imunidade não específica é a primeira linha. Quando a primeira linha fica comprometida, a criança fica doente a toda a hora, ok? Dispepsia severa, ou seja, um compromisso muito grande do sistema digestivo, o refluxo, as cólicas, a tendência para vomitar, a diarreia, a obstipação, problemas gástricos e acúmulo de toxinas no organismo. E isto porquê? Porque o microbioma disbiótico, por ele próprio, produz toxinas. Portanto, em cima de todas as toxinas que nós já consumimos, quase inevitavelmente, mais as toxinas que nós consumimos por opção, mas não sabemos, ainda temos todas as toxinas que o próprio microbioma está a produzir e que vão fazer o quê? Pôr uma criança doente. Então, dentro do nosso acompanhamento e para conseguir este objetivo de lidar com esta situação, que é bem complexa, espero que tenham contemplado essa realidade aqui hoje, nós temos um grupo de apoio, 24 horas, mas eu durmo, ok? Em horários indefinidos, mas durmo. E lá tens também uma comunidade que te apoia e com quem podes partilhar. E as outras mães ajudam, os outros pais ajudam, relatam também as suas situações e experiências para motivar quem está a começar neste caminho. E eu estou lá para responder às perguntas, para ajudar naquele calor do momento em que surge qualquer coisa ou surge uma questão e não sabes o que fazer. Temos uma sessão no Zoom na terceira sexta-feira de cada mês, que fica gravada e se tu não puderes estar presente, tu podes enviar as tuas questões e eu vou responder e vai ficar na gravação. Normalmente usamos esta sessão para assuntos que exigem uma conversa maior, uma explicação maior, um gráfico explicativo, uma sessão ali de perguntas e respostas para descobrir naquele momento que mudanças fazer, qual a melhor abordagem. Situações assim, que não se resolvem com 2 ou 3 mensagens de chat do grupo, ok? Temos aulas gravadas que tu podes ir assistindo ao teu ritmo, conforme a tua disponibilidade, e temos os manuais e os documentos de apoio que fazem parte dos conteúdos que estão disponíveis para ti. Tens tudo disponível por 1 ano, incluindo o acompanhamento. Tudo o que eu falei aqui. Ou seja, o acompanhamento com tudo aquilo que eu falei é um conjunto que dura 12 meses, 1 ano. E é um método que funciona com qualquer pessoa da família. Portanto, uma vez que vês os conteúdos, tu podes tentar aplicá-los contigo, podes tentar aplicá-los com o marido, etc, etc. Temos bónus maravilhosos que vão resolver também alguns problemas que nós podemos ter. Como, por exemplo, cheguei hoje, já tenho o meu filho doente, não tenho nada em casa, preciso de tratar. Então temos, começa a tratar o teu filho, mesmo que não tenhas nada em casa. E este resolve o problema de não ter nada em casa, de não ter tempo ainda para ter visto aulas e perceber melhor as coisas, e já ter o filho doente quando tu chegas, que é habitual. Acontece muito, porque as crianças que ficam sempre doentes, porque é que elas não haveriam de estar doentes nesse dia, não é? Normalmente estão. Depois temos cura todos os sintomas que não desapareceram até aqui, que é um módulo bónus. E que vai resolver este problema que por vezes surge, que é, já fizeste um grande percurso, o teu filho está muito melhor, parece tudo muito bem, mas há 1 ou 2 sintomas ali que ainda não conseguiste mandar embora. Então, neste módulo vais conseguir perceber o que é que se pode estar a passar e tens as orientações para pôr em prática. Trata e cura a tua ansiedade. Porquê? Porque a vida de mãe traz muita ansiedade, os filhos absorvem a ansiedade da mãe,
ficam mais doentes, as mães que têm filhos doentes ficam mais ansiosas e criamos aqui outro ciclo para lá de todos os ciclos destrutivos que eu já falei hoje, que é o ciclo da ansiedade dentro dessa dualidade mãe-filho. Além disso, a vida de uma mãe que tem o filho sempre doente é de ansiedade e de preocupação. Então, aqui tu aprendes a lidar com essa ansiedade e a curar essa ansiedade e ter uma percepção e uma predisposição para lidar com as coisas muito mais tranquila, muito mais zen. Como lidar com a falta de apoio? Às vezes queres fazer as coisas, estás motivada, estás alinhada, sabes o caminho, sabes o que é que queres, estás decidida, mas a família não apoia, a escola não apoia, enfim, existem muitas faces desta questão e neste bónus tu vais aprender como lidar com a falta de apoio, como lidar com estas pessoas, como comunicar com elas, para obter o apoio, para levar avante a tua ideia e a tua decisão. Temos o bónus comida para toda a semana. Eu, tal como contei ali na história do meu filho, que falei anteriormente, mudei alguns hábitos que eu tinha de como cozinhar aqui em casa e um dos principais foi começar a ter um plano e começar a dedicar muito menos tempo à preparação das refeições do que aquilo que eu fazia antes. A realidade é, antes eu dedicava muito tempo a cozinhar e lidava com aquele problema que eu vos mostrei do meu filho. Depois, eu passei a dedicar muito menos tempo a cozinhar, passei a aplicar uma organização muito mais metódica e resolvi os problemas de saúde que eu precisava de resolver. Então é isso que eu te vou ensinar como fazer. E temos o bónus de Baby Wearing da Filipa, que é consultora de Baby Wearing. E neste bónus, ela ensina-te as possibilidades de porteio, ou seja, como é que tu podes carregar o teu bebê, os panos, as mochilas, etc, etc. O que é saudável e o que é que não é, porque sim, existem muitos porta-bebés que não são saudáveis. Como é que podes fazer escolhas e como é que eles se usam, como é que eles se colocam, etc, etc, para que eles te possam essencialmente salvar a vida, porque para bebés muito pequeninos, carregá-los num pano ou numa mochila realmente é life-saving, tu poupas muito tempo, consegues fazer as coisas, consegues cuidar de ti, consegues adormecê-los em movimento, consegues resolver as cólicas, dar mais apoio nas doenças e nas febres, resolver os problemas de cocós e etc. E é muito, muito bom ter um bebezinho colado a nós. Mas ainda há mais, devo dizer. Porque estes bónus, esqueci-me de dizer, estão avaliados em 1.232 euros. Ou seja, se fosses fazer tudo isto, cada uma destas coisas em separado, ficava-te mais ou menos neste valor, ok? Mas não vais pagar tudo isso. Nós temos um valor promocional em que tu recebes estes bónus em conjunto com o acompanhamento do Imunidade Guerreira. Estamos a oferecer este valor promocional esta semana de um total de valor de 2.829 euros por apenas 157 euros hoje e mais 157 euros 4 vezes, tu consegues estar no Imunidade Guerreira. Ou então, 643,15 a pronto pagamento e tens uma poupança de 181,85 euros. No chat já temos o link e temos o cupom de desconto. E devo ainda dizer-te que temos uma garantia de 15 dias sem riscos, em que tu podes avaliar realmente se é para ti, se não é para ti, e sem mais perguntas, nós devolvemos-te o valor se sentires que não é para ti, ok? Então, meus amores, agora estou aqui disponível para vos responder às vossas questões. Vou tirar aqui esta janela. E basicamente quero-vos ouvir. O Nelson já está no acompanhamento, mas ele já está com vontade de pagar outra vez. Eu não vou aceitar, Nelson. Tu sabes que eu não aceito, eu não sou assim. Eu não sou dessas, ok? Já pagaste, já estás lá dentro, não vais pagar outra vez. Vale todo o dinheiro investido, diz o Nelson.
E não temos dito que quem entrar agora, é verdade, deixem-me reforçar também isto. Quem entrar agora, sexta-feira, temos a sessão de acolhimento, ou seja, quem entrar hoje, nós ontem já tivemos uma sessão para quem já tinha entrado até à aula de ontem, tivemos uma sessão a seguir à aula, e quem entrar durante o dia de hoje, durante o dia da manhã, sexta-feira, mais para o início do dia, se for em cima da hora, depois vocês podem não se conseguir já organizar para ir buscar o link e tal, tal. Portanto, tenham lá cuidado com isso. Mas quem entrar agora, sexta-feira, temos a sessão de acolhimento para expor o vosso caso, para eu vos dar orientação. Nessa altura já vou ter tido acesso à ficha, espero eu, se a preencherem, e já vos posso dar orientação para começar sobre o vosso percurso específico, ok? Portanto, aproveitem, porque esta sessão de sexta-feira é só para vocês, vai ser bastante intimista e têm a possibilidade de colocar as vossas questões todas, expor o vosso caso, falar de tudo, ok? Nunca ter ido ao hospital com a mais nova Valouro. É isso mesmo, Nelson. É excelente. Também acho excelente nunca ter ido ao hospital com os meus filhos. É perfeito. Podem abrir o micro também, se quiserem colocar alguma questão. Podem fazer perguntas. Fiquem à vontade. Eu já fui mais de 100 vezes com... O quê? A Joana diz, eu já fui mais de 100 vezes ao hospital, presumo eu, com o meu em 8 anos. Eu não, nem consigo conceber esta ideia. Isso é muitíssimo. A imunidade guerreira é um Ferrari ao preço de um Fiat Punto. Muito bom, Nelson. Muito bom. É isso mesmo que eu quero. É uma entrega muito boa, altíssima qualidade, a um valor acessível. E para quem tem filhos doentes, o valor do acompanhamento de imunidade guerreira não é nada. Só o valor em faltas ao trabalho, mais idas ao hospital, as viagens, as despesas do hospital, os medicamentos, é muito mais mesmo. Já vi pessoas gastar uma imunidade guerreira por mês com os filhos doentes, que é aquilo que tu vais investir num ano para parar de ter filhos doentes. Não faço atendimento presencial, não faço atendimento de 1 para 1, temos um acompanhamento individual. Posso dizer aqui o valor, só para quem tiver curiosidade, não está aberto no momento, mas o valor do meu acompanhamento individual é de 1.977 euros para os 12 meses, com um atendimento de 1 para 1 a cada 15 dias. Portanto, é algo muito individual. E que faz sentido se tu tens um caso muito complicado. Na realidade, a maior parte das pessoas não precisa disso, a não ser que queiras mesmo acelerar o teu processo. Muito. Ok? O Imunidade Guerreira empodera. No hospital só somos desempoderados. É verdade. É verdade. Até eu, das poucas vezes que estive em consultórios no hospital, não. Quer dizer, tive os meus filhos no hospital e nesse dia saí de lá muito desempoderada. É um facto. Mas até mesmo em atendimentos de consultório, o que é que nos dizem? Você não sabe nada, nós é que sabemos o que é melhor para o seu filho. É basicamente isto. E ninguém me pode acusar de estar a mentir.
Isso é um desempoderamento, é um gaslighting, é uma infantilização. Não pode ser feito com os pais. E também há isso, e concordo contigo, Nelson. O hospital tem uma péssima vibração energética, está assim mesmo lá em baixo na lista. Às vezes mais vale até uma caminhada pelo cemitério. Então, meus amores, responda às vossas perguntas. Se tiverem perguntas para responder, façam favores, fiquem à vontade. Ok? O cemitério tem melhor energia, concordo. É mesmo. É muito mau. E tenho muita pena que haja pais e mães que ainda têm que passar muitas horas no hospital, que vão parar ao hospital à meia da noite, que têm que comprometer o seu descanso e ainda ir para um sítio daqueles e muitas vezes sair de lá com um filho igualmente doente. Catarina, eu não respondo a perguntas sobre esse assunto nas redes sociais, para bem das minhas redes sociais e para poder continuar a trazer-vos conteúdo de alta qualidade. Joana, o pagamento, tu entras na página, neste link que nós colocámos aqui no chat, podemos voltar a colocar, que entretanto já passou muitas mensagens, e colocas o cupão e tens lá para escolher se tu queres fasear o pagamento ou se tu queres pagar a pronto. E dependendo do pagamento que tu vais fazer, tens um desconto maior ou não, ok? É só clicar neste link. Nós já estamos no Imunidade há 3 anos, pelo valor acrescentado que nos traz. É muito bom, Nelson, e fico mesmo muito feliz por acompanhar a tua linda família já há 3 anos, que agora basicamente já não me dá trabalho nenhum, verdade seja dita. Joana, podes contactar a Vanessa, exato, lá no grupo do WhatsApp, se precisares de ajuda, podes falar com ela. A vida do Nelson e da família agora na Imunidade Guerreira é só ir lá contar, basicamente, contar como são tão bons os resultados que eles têm e como está tão boa a saúde das filhas deles e como não precisam de se preocupar com nada e como elas recuperam tão rápido, ou então conviver e ajudar mães que chegaram há menos tempo. É basicamente a vida do Nelson e família lá no Imunidade Guerreira. Nós já fomos a um homeopata, cada vez que lá fomos foram 400 euros em medicação. E quase que aposto contigo que o resultado foi bola. No Imunidade Guerreira, o que tu vais gastar em homeopatia num ano anda aí à volta de uns 70 e poucos euros, 80 vá no máximo, se as coisas não estiverem muito bem encaminhadas. Num ano. E no ano seguinte, gastas 20 ou 30 no máximo, só para repor aquilo que já se gastou. Quanto é que já gastaste em homeopatia, Nelson, no Imunidade Guerreira? Conta lá. Por isso é que quando as pessoas vêm falar comigo, não, mas isso a homeopatia nós já fizemos, já tentámos. Isso a naturopatia já fizemos, já tentámos. Eu já vos disse, antes eu era muito mais standard do que sou agora. Ou seja, eu era muito mais semelhante a essas pessoas que vocês vão, é imensa medicação, imensa coisa, não veem grandes resultados, convencem-se que demora muito tempo e é lento. Hoje em dia já não faço nada disso. Eu sou especialista em microbioma, é uma outra vertente das coisas. A minha arena é o intestino. Eu sou hiper fã do intestino e trato tudo a partir do intestino e os tratamentos que tu vais fazer são transitórios. E vais usar só ali em pequenos períodos que o teu filho tem uma virose ou precisa de qualquer coisa, não é o tempo todo, sempre, 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 sempre ali a fazer e novos e mudar e tal, tal. Para que é que se muda tantas vezes? Não acertamos?
Também nunca compreendi isso. Todas as vezes que a pessoa volta lá, muda a medicação. Então, das outras vezes todas não acertou. É tipo a lotaria também com os clientes. Não consigo muito bem compreender essa realidade. Desculpem lá a minha sinceridade aqui neste momento, mas é mesmo aquilo que eu fico a pensar. O Nelson está aqui a testemunhar. O primeiro kit que recebemos durou mais de um ano e muitos nem chegámos a usar, que é os tais 70 euros. O valor dos homeopáticos é peanuts. E é como a Vanessa diz, tens 15 dias para verificar se é verdade ou não. Não, eu não discuto. Isso aí... Deve ter ali uns dois que já estão sem validade. Os homeopáticos não passam de validade. Guardem bem guardadinho na gaveta da roupa. Daqui a 30 anos, se precisarem, está lá para vocês. Não liguem à data de validade. É uma mera formalidade. A farmácia tem que pôr, mas não serve para nada. Portanto, até nisso é económico. E lá está, como o Nelson diz, pouco ou nada usamos. Basicamente é isso. Quando nós equilibramos o intestino dos nossos filhos, quando nós vencemos a disbiose, pouco ou nada precisamos de usar, na realidade. Ok? Não é para andar o tempo todo ali sempre a consumir, 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 consumir e não acontece nada. Isso não é um tratamento nenhum. Isso, olha aí, é como no médico convencional, é o que acontece, dás medicamentos, medicamentos e não acontece nada. Então, meus amores, mais perguntas para mim? Têm mais perguntas para mim? Ensina a comer, sim, meus amores, claro. A comer, pronto, aquela parte, pôr na boca, mastigar, engolir, eu assumo que já está mais ou menos treinado. Mas ensino-vos desde fazerem a introdução alimentar, no caso das crianças que estão a chegar aos 6 meses, como preparar uma dieta, uma alimentação, digamos, equilibrada para a vossa família e também a terapia nutricional, no caso de vocês já terem uma disbiose grande para lidar, ou seja, já há um problema do microbioma, então vamos fazer uma terapia nutricional, uma alimentação mais especializada no microbioma, digamos assim, e que tem várias fases para recuperar. É como diz o Nelson, isso é a super praia, é realmente a minha praia. Ok? Quando eu comecei nesta área era mais de homeopatia e tratamentos naturais e plantas e tal, mas desde que eu estudei a terapia nutricional e que me especializei em microbioma, a alimentação é tudo para mim. É, fazemos tudo o resto, mas o alimento é o teu medicamento. Muito grata, Catarina. Vai lá, faz a tua inscrição. 100 vezes ao hospital, por favor, não repitas isto outra vez. Hein? Olha, já viste o Guinness? Se calhar tu podias ganhar dinheiro. Fazias um recorde do Guinness. Vai lá ver no livro se alguém fez esse. Despacha-te. Inscreve-te no Imunidade e a seguir corre para ir ver o Guinness. Se calhar ainda fazes 10 vezes o valor do Imunidade Guerreira no recorde do Guinness e ficas super bem na vida. E ainda tens o teu filho saudável. O Nelson diz: Eu estava com a Catarina nos primeiros 2 anos com a Lara, mas assim, essas vezes todas no hospital, vocês deixam-me em choque. Andava lá sempre caído. Já devias ser aquele senhor que até já sabia o teu nome. Olha, o Nelson, vinhas a entrar lá na recepção. Olha, o Nelson, olha, vai tirar um cafezinho, está ali, sirva-se à vontade.
Opa, por favor, vamos tentar que só conheçam o nosso nome em sítios que nós gostamos de ir. No hospital, não, não façam isso. Que horror. Já levava uma boneca para ver se ela levava a coisa mais leve. Mas o hospital nunca dá para levar leve. Experimenta a ter, olha como a Alexandra, que teve agora uma apendicite aguda, perguntei-lhe lá se ela tivesse uma boneca, se ela se tinha sentido melhor. Não resolves nada, é sempre traumatizante para uma criança ir parar ao hospital, tal como é para um adulto, e nós já temos uma capacidade emocional de lidar com as coisas totalmente diferente. Ah, ok. Desculpa, Catarina, eu confundi-te com a Joana, que era a mãe que estava a falar antes. Peço desculpa. Como eu ainda não vos conheço bem, às vezes baralho-me. Contam-se pelos dedos as vezes que os levei ao hospital, felizmente. Recentemente é que o meu filho de 9 anos foi diagnosticado com rinite alérgica pelo otorrino. As alergias são um problema de microbioma, sabes? Isso foi um diagnóstico recente e ele já tem 9 anos. Isso é algo que, se tu começares já a trabalhar o microbioma, consegues resolver rápido. Quando passa algum tempo, é que depois começa a ser mais demorado. O nosso filho desenvolveu um amor-ódio com aquele sítio, até pede para lá ir, vá-se lá perceber. Sim, Joana, porque na criança a última coisa a morrer é a esperança. Se ele está a sentir mal e o único sítio onde ele conseguiu, nem que seja 1% de alívio, foi o hospital, então ele vai pedir para lá ir. Mas se tu lhe conseguires dar um alívio muito maior, depois vais ver como ele te vai dizer: Não, Cruzes, não quero lá voltar, por favor. As crianças que estão dentro do imunidade guerreira dizem a toda a hora: Não, não, hospital não, a doutora Cristina é que cuida de mim. E pedem às mães: Mãe, manda lá aí a foto da minha língua que eu dói-me a garganta. As crianças maiorzinhas que estão na imunidade guerreira já é assim, já é quase um self-service. Pedem aos pais para os pais pedirem ajuda. Basta comer mal umas vezes e já fica entupido. Sim, isso é porque quando tu já tens uma crise patogénica no microbioma, ou seja, já tens uma disbiose, depois basta só uma vez ou duas um certo tipo de alimentos para precipitar a crise. Mas se tu fizeres a eliminação seletiva desse microbioma patogénico, depois isso deixa de acontecer e pode haver uma alimentação mais aberta, sem haver logo crises a seguir. Não é sempre assim. Isso é um reflexo de uma disbiose, ok? Ruth, vi a tua mensagem, disseste-me o nome do diagnóstico do teu filho, mas não me fizeste nenhuma pergunta. Não sei se a tua pergunta é simplesmente se eu te posso ajudar. Se for, sim, eu posso te ajudar. E a doença do teu filho está muito conectada também com o microbioma. Ok, a mensagem da Ruth continuava. Então, Ruth, o que é que acontece? As alergias são sempre diagnosticadas, as alergias alimentares são sempre diagnosticadas quando as crianças têm problemas de disbiose. E isto porquê? O que é uma alergia? O teu sistema imunitário ataca aquele alimento como se fosse um invasor. Porque é que ele o faz? Porque a criança tem permeabilidade intestinal e porque não tem grupos funcionais de microbioma disponíveis para lidar com esse alimento. É o nosso microbioma, são aquelas bactérias que vivem aqui neste paraíso, ok? As bactérias que vivem aqui no paraíso é que fazem a nossa digestão.
No estômago, basicamente, nós aplicamos ácido para decompor as coisas, já vai tudo mastigado e é isso. E depois passa para o intestino. E depois, as nossas bactérias estão aqui, são os nossos trabalhadores, são a workforce que nós temos aqui. Vivem aqui, nas caraíbas do nosso intestino e trabalham na digestão. Se elas começam a morrer, digamos que nós temos, vá, não é assim tão simples, mas imagina, tens 8 grupos diferentes de bactérias que trabalham na tua digestão e tu perdes 2 ou 3, por exemplo, com uma toma de antibiótico ou com uma alimentação menos regrada ou com aditivos alimentares, vai depender da sensibilidade, ou simplesmente não herdaste esses grupos funcionais da tua mãe, perdes 2 ou 3 e há uma que cuidava do ovo, há uma que cuidava do leite e há uma que cuidava da carne. Tu já não consegues digerir esses alimentos bem. E quando não consegues digerir esses alimentos bem, a probabilidade de tu vazares esses alimentos do teu conteúdo intestinal para a corrente sanguínea é muito maior. Depois, o teu sistema imunitário vai começar a identificar esses alimentos especificamente como agressores e vai começar a atacá-los cada vez que eles entram no organismo. Portanto, esse diagnóstico das alergias alimentares, ele é habitual, é super, super habitual nas crianças disbióticas, tanto as alergias como as intolerâncias. Começa com as intolerâncias e depois continua para as alergias quando as coisas se prolongam, porque é muito habitual que isso aconteça, ok? Mas quando tu começas a resolver a disbiose e a repovoar o intestino, tu consegues, primeiro que tudo, transformar uma alergia numa só intolerância, que já é melhor, porque não envolve choque anafilático e muitas outras reações que a criança pode ter na presença daquele alimento, e depois da intolerância tu ainda consegues progredir para um alimento moderadamente agressor e, eventualmente, em muitos casos, consegues progredir ainda mais para não sentir esse alimento como um agressor. Agora, é preciso é fazer o trabalho, curar a disbiose, para curar a digestão. Porque, no fundo, o que é que são estas alergias alimentares e estas intolerâncias que cada vez nós temos mais? É uma digestão em déficit, ok? É uma digestão doente. Quase todas as crianças agora têm uma digestão doente. O intestino comprometido, pouca variedade de microbioma. O microbioma herda-se da mãe. E a realidade é, a minha geração, em muitos casos, já não tem um microbioma muito bom para entregar. Os nossos filhos vão herdar o que nós tivermos. Eles não conseguem ir mais longe do que a mãe, em termos de microbioma. Se aquilo que eu dou já não vai a 100%, eles recebem, não está a 100%, começam a ficar doentes, são medicados, perdem ainda mais, cada vez vão piorar mais, ok? E é este ciclo que nós andamos a alimentar. A Lara nasceu de cesariana, foi logo um grande handicap, é verdade. A criança que nasce de cesariana, ela tem logo uma propensão muito maior para a doença, doença respiratória, autoimunidade, tudo. Nascer de cesariana é um grande handicap, mas ainda assim, no Imunidade Guerreira, conseguiste resolver esse handicap e transformá-la numa criança que agora, se me dissesses que ela nasceu de parto vaginal, eu acreditava porque o comportamento imunitário dela é o mesmo de outra criança qualquer. Vomitava em jato. Pois, isso é sinal de uma grande disbiose também. Vomitar em jato, o refluxo oculto, as cólicas. Ok, meus amores? O médico não me sabe dizer se há cura para a esofagite. Então, se calhar precisas de outras opiniões. Então, meus amores, muito grata por terem estado aqui. Não estou a ver mais perguntas. Fiquem à vontade para nos contactar lá no grupo, fazer as perguntas que precisarem, pedir ajuda para fazer a vossa inscrição quando precisarem. Estou à vossa disposição e muito grata por terem assistido. Um grande beijinho a todas. Bye, bye.